Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse podcast maravilhoso que fala pro universo condominial que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. Estamos aqui no mês especial da administradora. Semana passada, vocês viram eu e o Wellington destrinchamos aqui, contamos um pouquinho da nossa história, seguindo aqui, então essa estrutura. Bom, estamos com um convidado super especial que tem uma história até parecida com a gente. Ele que nasceu em condomínio, vocês vão entender a história. E aí vai compartilhar conosco histórias bacanas. É um raríssimo santista jovem, como o Wellington também. Então, nós vamos nos divertir bastante aqui, contar a história. E ele vai falar um pouquinho. Certo, El? Tudo bem? Beleza, cara. Eu não vou discutir futebol, porque meu time não tá pra discutir futebol. Mas é sacanagem o cara falar que é o Santista Jovem, né? O cara tem inveja da bexiga do nosso time, não é possível, cara. Mas eu vou falar pra você, quando você fala de 200 bilhões, cara, meu olhinho até brilha assim, ó. Eu queria ganhar só 1% desses 200 bilhões. Você faz parte disso, Todo você faz mês, parte né? Eu disso. faço parte, não chego perto desses 200 bilhões, não, mas contribuo com alguma coisa, né? Alguma movimentação nesse sentido. Algum percentual você tá lá. Mas estamos aqui de novo, mais um hoje top, cara. Tem um parceiraço aí conheci, cara, faz pouco tempo, mas o tempo que a gente se conhece aí, o cara virou parceiro Igual no realmente. Orkut, né? A pessoa conhece há tão pouco tempo, mas já admiro tanto, né? Então, Depoimento de Orkut. mas, Te considero. mas desde quando entrou assim, foi logo no começo, quando eu comecei como síndico, tô nesse prédio que eu conheci ele há quase 5 anos. Pô, 2 eleições, É, legal. Terceira já. Ah, sim, Então, isso. terceiro mandato já. Então, desde lá pra cá, parceiro aí o tempo todo. Cara top é o Jefferson. Trabalha aí na Bom dia, administradora. bom Bom dia. tempo. Cara top aí. Fala um pouquinho pra gente, Jefferson. Mas fala bem pouquinho, depois a gente vai entrar nos detalhes, assim, que a gente vai pegar, porque no episódio anterior a gente falou que todo cara que sentasse aqui a gente ia massacrar, porque trabalha administradora, tá ligado? E os dois trabalharam, né? Então. Vão massacrar com propriedade. Com propriedade. O Wellington falou, pô, às vezes tem que explicar pro cara o caminho no GoSoft, que não tá pagando nada, mas Sim, nos caminhos que os caras não sabem. legal. Mas bom dia, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Duas pessoas que eu tenho muito carinho. E vamos lá. Vamos ser massacrados. Então, eu brinquei, né, que você nasceu em condomínio. Conta um pouquinho da sua trajetória aí. Na verdade, eu não nasci no condomínio. É moleque de condomínio? Não. É moleque de condomínio, né? Eu sou. Criado pela avó dentro do condomínio. Não. Eu nasci profissionalmente na área de condomínio. Porque Sim. com 14, como eu tinha adiantado pra vocês, eu fui ser garçom de uma marca aí de chocolates e café, Não tá pagando nada mas aqui, né? Então, por brincadeira. E aí com 16, eu já fui pra área de condomínio e tô aí até os 28. Fiz 28 dia 31 agora, de março. Mas você tá só com 28, velho. 28 anos. Então, não só 28? Ô, louco. Você tá acabado, hein, O mano? massacre Opa, realmente opa, começou, né? É bullying. É a vida condominial, né? Acaba com a gente, né? Olha como eu tô, a situação. Rodando Onde sem eu- óleo, pneu murcho. rodando sem óleo e pneu murcho. É a vida. Sim, O pessoal que trabalha em condomínio fica acabado cedo, cara. é isso. Mas a gente tem o poder de poder fazer da casa de um monte de pessoas um lugar melhor, né? Isso. Ai, que bonito, né, cara? Quase chorei agora. Não, Mas é é verdade. bonito, é verdade, a né? nossa área, E tem gente que não a entende nossa área é isso, muito né? difícil, cara. Sim. Assim, em todos os Não sentidos. precisa me enganar ninguém, né? Todos os sentidos. Acho que se tu colocar 10 pessoas num lugar, é capaz de dar problema. Mas eu acho que a maior. Coloca um grupo de conselho de 3 vezes não dá Já problema. dá, irmão. 3 pessoas já dá problema. é Já dá sério. problema. Qualquer lugar que tu colocar mais que 3 pessoas junto vai dar problema. Mas a gente tem esse porém, né? Da gente ter o poder de, pô, fazer a casa aí de um monte de família um lugar justo e seguro e em meio a um país que a gente sabe que não tá nas melhores condições, né? E falar de crise no Brasil é chover no molhado, né? Vamos falar, vamos falar. A gente recebeu uma especialista financeira aqui e ela falou, meu, fala que o Brasil tá em crise. Vive em crise o Brasil. É chover no molhado, então é isso aí. Que legal. Então, fizemos uma apresentação aqui agora. Nossos amigos que ajudam a pagar a conta, diferenciar o serviço, a VCB para raio, sorteio de vagas. Você que sofre, sempre que confusão, sorteio de vagas, chama o pessoal. Também a VCB, o pessoal às vezes apanha. Já está até contando com a gente no particular, já tem aqui indicação. Fala lá com o Silso, fala que você é amigo do Hélio, ele te dá um desconto bom. Opa. Petros Desentupidora.
Fala lá com o Neres, o cara atende de madrugada, resolve todos os problemas dentro do condomínio. Espetacular. Portal segue, sistema, segurança eletrônica, câmera, toda essa parte de estrutura, controle de acesso, os caras espetaculares nesse sentido e todos, já falei isso pra vocês, trabalham, são atestados pelo Wellington, a gente visita, vai lá, conhece o trabalho. Então é fundamental que você tenha parceiros de confiança. Segue energia solar. Todo condomínio pede para ter desconto, para ter receita a mais. Energia solar, 2, 3 anos, 4 anos no máximo, você já começa a ter o retorno no condomínio, então é muito bom. 25 anos dura uma placa solar, então é um investimento espetacular. Honest Market BR, mini mercado ou franquia. Se você não quer ser síndico como o Wellington, ou não quer envelhecer tão rápido como o Gé, você pode fazer uma franquia e aproveitar esses 200 bilhões de reais e empreender nesse mercado e também instalar no seu condomínio, mini mercado, e aí você conseguir aproveitar essas vantagens. Geralmente eles ainda dão uma receitinha para o condomínio. Imperador, equipamentos contra incêndio. Não adianta você estar com a VCB em dia e os equipamentos não funcionarem. Contrate empresas que façam certinho, extintor bem recarregado, mangueiras bem utilizadas, porque na hora que aconteceu o pior, infelizmente, isso pode não só te prejudicar no que diz respeito às partes financeiras, como E a vida a também, vida né? da A pessoa. vida Então, da pessoa. exatamente. E Flecha 13, corretora de seguros, Calil e Roberta, espetacular, tiveram aqui. Assistam a live deles, ensinam demais e eles fazem o melhor pelo seu condomínio e também para as pessoas físicas dentro do condomínio. E você com o síndico também, que é o RC, contrata com eles, espetacular. O Wellington utiliza também, fantástico. E a Elsis, fechadura eletrônica do Lício do Casamento às Cegas, ele que vem aqui falar com a gente mais adiante. Conforto, você que esquece sempre a chave, perde, colocar uma fechadura eletrônica, tá bom? Well, então vamos iniciar a sabatina aqui Opa, do agora nosso que começa o negócio, então. bom amigo. 16 anos começou no condomínio, como é que foi isso? Como é que você deixou cair o currículo lá? E eu reparei o tu também que você fala. Conta um pouquinho de onde veio esse tu. Falei o tu lá de Santos, né? É isso, o cara é santista, pô. Mas eu vivi a vida inteira praticamente lá. Eu voltei pra São Paulo, na verdade, adivinha por quê? Trabalhar com Por condomínio. causa de assembleia. Não, não é nem por conta do gerenciamento do dia a dia. É por conta das assembleias, porque eu ia de fretado e em dia de assembleia eu perdi o fretado. Sim. Depois a assembleia tinha aqui pro Jabaquara e era mais 25, né? Putz. Imagina isso aí no mês inteiro. Mas eu caí nessa vida aí com 16 anos, como eu falei, Sim. no departamento de compras. Fiquei 6 meses fazendo cotação de material de limpeza, tudo. Ia no centro buscar toner de impressora. Eu era o raiz mesmo, assim, sabe? Hoje em dia Sim. tem que vir tudo mastigadinho, de certa forma, né? Acho que há alguns anos atrás era um pouquinho mais raiz. A gente tinha que. O cara falava, eu quero um unicórnio marrom, eu precisava achar. E onde você ia? No centro. Que tudo tem lá. Tudo tem Inclusive o lá, unicórnio marrom. Inclusive, tem várias cores lá. Né? E aí, com 6 meses fazendo essa atividade, eu tive a proposta de sair da área e trabalhar com futebol, cara. Olha aí. Eu ia. Nossa, tudo a ver, né? Sim, mas eu gosto, né, também, de Sim. futebol, imagina. E aí, me fizeram uma contraproposta, eu fiquei, mudei de cargo, saí do departamento de compras depois desses 6 meses e fui para o atendimento. Sim. Fiquei cerca de 3 anos como assistente de gerente. O Saí que dessa- faz um assistente de gerente? Só para contextualizar aqui. Principalmente o atendimento ao morador. Faz certo? tudo que o gerente não faz. Mas, né, então, só pra gente Contextualizar. contextualizar. Na verdade, tem 2 tipos de assistente, né? O assistente financeiro é o que tem o assistente financeiro e o assistente do atendimento. Certo. O assistente financeiro recebe o contas a pagar do condomínio, o programa paga. O assistente de atendimento, ele já está mais próximo do gerente ali, no que se refere à presença em assembleia, atendimento ao condômino, tirar dúvida, envio de notificação, enfim. Nessa época aí, já era mais Nutella, né? Porque eu, quando era assistente, eu fazia o financeiro e fazia atendimento pros Não. clientes. Você vê, muda, né, cara? Sim. Muda, né? O pessoal já separa. Porque era um trampo Mas hoje, infernal, cara. Era É. um trampo infernal. Não, e outra, se você tá fazendo a conta,
o contas a pagar ali. De repente para pra fazer um comunicado, para pra fazer um... Não era fácil, Sim. não. Mas eu entrei nessa época aí que eu fazia tudo Fazia também. tudo também. Mas o contas a pagar, eu acho que nessa época, eu considero um pouco mais simples, porque era tudo físico. Então eu tinha a minha forma de me organizar lá, meu bloquinho de pagamento por dia, o resto em ordem de vencimento, isso aqui é BO, eu preciso correr atrás para regularizar. Hoje eu acho que tudo virtual, eu acho que Um controle maior, eu né? acho que é mais complicado, cara. Eu acho que hoje as pessoas não conseguiriam fazer financeiro e atendimento igual faziam antes. Eu concordo, mas não acho que a questão é a modalidade físico-virtual, não. Tá mais exigente a questão de tributação, não sei o que. Era mais varzeado. Eu peguei um pouco da transição. Sempre teve cobrança, sempre teve tudo. Mas as administradoras não estavam sofrendo tanto com isso. Quando os caras começaram a ter que pagar de volta, os caras começaram a falar, meu, dá problema isso aqui. Então começa a dividir. Eu acho que até em função disso que começou essa Também. divisão. Também. Mas eu acho que o físico ajudava bastante. Porque hoje, um exemplo. O cara manda nota fiscal e tem um problema na nota fiscal. Quando eu fazia o financeiro, igual eu falei, eu tinha meu bloquinho de prioridade aqui, mandava e-mail pro cara, ó, tu arrume isso, tá aqui, eu tô vendo, vou chegar no outro dia e vou ver. No e-mail, eu acho que não dá pra fazer isso, né? Porque a sua caixa principal, ela vai continuar sendo bombardeada durante o dia, ou seja, tu vai ter que abrir uma pasta, por exemplo, Sim. certo? E aí eu acho que aí aumenta o risco de Deixar passar. deixar passar alguma coisa do que tá na tua frente ali. Você olha e você fala. Esse papel que eu tinha que fazer alguma coisa com ele. Deixa um Alguma coisa. post-it, alguma coisa É. assim, sabe? Eu acho, na minha opinião, hoje o contas a pagar. Eu acho que hoje E não seria é todo mundo que difícil. sabe usar a agenda virtual, né? Então, Não. eu vejo que o probleminha tá um pouco mais, Sim. né, É que na o Jonathan pecinha. é do marketing, né? Não, tem que ele é- usar. Mas eu te entendo, exatamente. Se É às mais vezes você não chique. vê o papel na sua frente ali, porque eu com a agenda virtual também eu sou meio. Não é 100% não, cara. Não sei usar Tudo bem. 100% Sim. não. E ok, Não, tem gente, que achar outras E a gente formas tá de, falando, de a se gente tá falando modelar. de um caso, né? Imagina Sim. você ter uma carteira com 30. Não, e é legal, e por isso que a gente traz a discussão aqui, porque é isso, o mundo tá cada vez mais digital, Sim. né? E é uma coisa difícil de você voltar atrás. E aí, quando a gente vê um depoimento desse, uma pessoa de 28 anos, você fica mais empático a quem tem 60 e tantos, 70 e tantos, Total. que não quer entrar no site pra pegar o boleto. Total. E acabei de ganhar aí o coração de todos os assistentes financeiros do Brasil. Olha, se eu mandar pagar uma conta, pague no dia. Pô, tô defendendo vocês aqui, né? Pessoal do CAP aí, pessoal. Mas aí você pega, né? Essa situação. Aí o pessoal fala assim, poxa, a administradora não pagou tal conta. Claro, tem que ter um controle, tem que ter. Mas é complicado, né? Às É. vezes, é ser humano, às vezes acaba passando, né? Eu acho que o que não pode passar é mensal. O básico, né? O Feijão mensal. com arroz o ali. consumo e o contrato, irmão, tu não tem argumento pra falar, não A paguei. menos que não tenha dinheiro, certo? É, Tem desculpa. sim. O avulso é mais flexível, porque o exemplo que eu dei é real. O cara manda uma nota fiscal, tá com problema. Aí tu manda e-mail pro cara falando pra ele arrumar. Aí tu arquiva na pastinha que tu criou pra se organizar sobre isso. Aí entra mais 15 casos igual. Aí, entendeu? Eu acho o avulso até aceitável, mas o mensal... Hoje o Jefferson não trabalha mais direto comigo, né? Pra atender É. no prédio. Quando trabalhava comigo, o que eu falava pra você de pagamento? Vou falar mesmo? Pode falar, pode falar. Não interessa, manda pagar. Era difícil. Aí eu levantava da minha mesa e ia lá no carro. Eu Pessoal. falava pra ele, meu, eu não peço nada. A única coisa que eu peço é o pagamento. Paga essa Paga esse negócio de qualquer jeito, E cara. aí que tá, né? De novo, tudo na vida é vantagens e desvantagens. Ter um síndico como o Wellington, muito uma vantagem, cara. Total. Sabe as diferenças. A gente falou muito disso no episódio anterior. Os papéis de cada um, bem definido e tal, não sei o quê. Só que esse síndico, ele guarda essa vantagem no sentido de que, meu, quando eu te acionar, você me dê a prioridade. Total. Então tudo na vida é assim, né? Sim. Você uma troca, é uma Você tem troca. as vantagens e desvantagens. Pô, é um cara que vai te dar mais sossego ali ao longo do programa, mas quando vem uma demanda... E eu, quando tava no papel de gerente, eu tinha muito isso comigo. E eu buscava fazer o seguinte: todo mundo na carteira tem o síndico chato, o síndico... Cara, eu tratava o síndico bonzinho melhor do que o síndico malvado. Porque todo mundo faz o contrário, né? Síndico que grita, não sei o que, atende prioridade. Não, Sim. vai no normal, que É que tem grite. gente que acha que
só vai ser atendido se gritar. Exato. Só que, e aí as pessoas reforçam esse comportamento. Reforça esse comportamento. Eu quando era gerente, às vezes o síndico me ligava. Quando você liga pra uma pessoa, o que você quer fazer? Conversar. Sim. Né? É ter um diálogo. Esbravejava, não sei o que eu fazia? Eu desligava. Juro pra você, cara. Desligava o telefone. Aí o síndico ligava de novo. Caiu a ligação, eu falava, não. Eu desliguei mesmo. Talvez agora você consiga parar e me escutar um pouco. Você ligou pra me escutar, né? Você não ligou pra ficar falando. Você vai falando o tempo todo com o Aí psicólogo. vem o podcast, né? Não tinha podcast na Não época tinha, ainda. não tinha. Fala, você vai ligar. Vou Você vai ligar pro marcar do senhor no psicólogo. podcast lá, o senhor fala tudo que o senhor deve falar. E aí, cara, é isso, porque você tem que se posicionar como gerente, né? Tem mesmo. E é aquilo que a gente começou falando, pessoas, né? Pessoas. Administrar o dinheiro do condomínio é fácil, irmão. As paredes são fáceis, né? Arrecadar, pagar, isso é fácil. O difícil é o humano. É o que tá no meio ali. Mas o condomínio não teria problema. O condomínio não tem problema. O que causa problema no condomínio são as pessoas. Se não tivesse pessoas dentro dos condomínios, não teria problema. Tem que criar um nicho aí. de condomínio. Que manda tudo pra lua, os caras. Não, cara, mas é verdade. Como que tem. Quem fala isso, né? Acho que tem uma convidada nossa, os condemônios, né? Vixe, a Demônio. Vanessa. É. Um demônio. Ela falou que ela também, na posição de condemônia, é condemônia. Ela mas não você- se excluiu, você- não. Ela não se excluiu. Achei justo da parte dela. Você se coloca, né, cara, no lugar, mas tem cara que só entra pra infernizar, né? Não Sim. quer. Eu falo, no meu prédio, eu não sou síndico nunca. Eu nem me envolvo também. Eu também, cara, eu achei assim, ó. A pessoa vira assim, o que você faz da vida? Eu falo, eu sou formado em administração. Eu não falo. Em todos os cara. lugares fala que é síndico. Vai em casa. Em casa não, porque assim, você começa a falar assim, nossa, eu tenho um problema aqui, você vai me ajudar. Não, eu quero descer, curtir minha piscina, Sim, curtir meu churrasco, tomar minha cerveja. total. E o pessoal fala Cometeu as assim, e infrações. vamos jogar um truco, vamos jogar um poker. Recorreu umas multas. Recorrer. E você acha que eu não notifico? Esses dias, um exemplo, né? Meus filhos desceram pra ir na piscina. E aí levou lá um primo. Porra, tava mais de uma semana em casa. Usa lá a piscina. Não Qual que é a pode. regra? Não pode. Lá. É morador. Não, só morador. Mas nem cuidar. Mas eu cadastrei. Porque tem idades, né? Não, eu cadastrei como morador pra passar na piscina. É o jeitinho, né? Aí chegou lá, só que eu não vi no regulamento. E aí foi uma falha minha, porque eu não vi no regulamento que a criança até tal idade não pode ficar sozinha lá. E aí notificaram. Falei, caramba. Só que aí o que veio na notificação? Não foi pela idade. A notificação veio porque tinha Visitante. pessoas visitantes. Aí eu chutei o balde, né? Aí eu falei, Erraram? Aí me deu uma brecha, né? Me deu Já uma fica a dica aí pro assistente que fez a sua notificação. ó. Me deu uma brecha, porque assim, se fosse pela idade, eu estaria errado, ia baixar a cabeça, meu amigo. Tô errado, tudo certo. Aí não, notificaram porque era visitante. Aí eu esculacho, né? E aí é uma porcaria, né? Mas você acaba usando. Aí eu coloco lá embaixo, né? Síndico profissional, né? Na assinatura da notificação, né? Aí o cara me mandou, falou, desculpa, foi um erro, porque realmente tá cadastrado e tal. Qualquer situação a gente volta a conversar. Mas no meu condomínio, meu amigo, é só isso. E a Assembleia, tu vai? Eu não vou. Eu também não vou, Eu não. não vou. Eu vou em Assim, algumas, eu vou em algumas. Eu vejo a prestação de contas. Eu- Feijão com arroz? O feijão com arroz. Eu não participo. Depende, Eu né? não participo porque Não, eu vou chegar lá embaixo e não vou me conter. É assim, tem condomínio. Tem condomínio. Alguém me segura, alguém me É. segura. O condomínio que eu moro hoje, eu moro de aluguel. O condomínio que eu sou proprietário, eu vou em algumas assembleias. Como locatário, eu não vou. Porque eu vou ter que pedir procuração, tem que não sei o quê. Eu não me controlo. Eu não gosto de me envolver. Aí se eu desço e vejo os caras falando um monte de bosta lá, Aí você vai aí falar. eu prefiro não ir, cara. Quero ser feliz. É uma Eu postura, prefiro ser feliz. é uma postura Se eu correta. tiver num lugar que eu não tiver satisfeito, eu vou embora depois. Não, mas tá é que tudo eu fico certo. com um pouco de peso na consciência de não ir, porque eu exijo que os caras vão. Entendeu? Eu, como síndico, como administrador, eu exijo que o cara vá. Então eu fico com um pouco de peso na Mas é consciência. aquela coisa. Você não ir. Depois você não reclama. Exato. Essa postura eu acho adequada. É minha postura. Eu não vou. O que foi decidido, Puta, ratei de não sei quanto. Paciência. paga e vambora. Agora sim, se eu não fui, aprovar alguma coisa, eu vou chegar lá e reclamar, aí eu tô errado. Então assim,
Você quer reclamar? Então dá a dica ali. Você tem... Não reclame se você não vai na Assembleia. Pague o que tiver que pagar, porque você que não teve o seu direito exercido na Assembleia. Depois, meu amigo, Inês é morta. Você tem que ir no dia. E, Não vem querer ser chato reclamando depois, porque você que não... Você foi convocado. e a lei permite procuração. Você foi convocado, você foi avisado. Se você não pudesse ir, você poderia indicar alguém pra colocar a sua posição lá. Depois quer causar dor de cabeça pro síndico, pra administradora, pra todo mundo. Se põe no lugar, né? Se põe no lugar e participe de assembleia. Já estava falando, então o assistente faz pagamentos, notificações, o que mais? O atendimento, né? O morador, presença na assembleia. E um pouquinho do que o Fala, Eric fala falou, um que é pouquinho, tudo. fala um pouquinho mais perto do microfone. Tá bom assim? Isso, só não vai devagar. Não tô acostumado com isso. Vai devagar. Essa modalidade toda. Mas é isso, Juninhas. E depois de assistente? Aí, O que você aí eu fez? fiquei 3 anos lá nessa empresa. Isso. Fui pra praia. Trabalhava de frente pra praia, irmão. De verdade. Eu surfava no almoço. Aí, ó. É inveja pra todo mundo, né? Mas fiquei 2 meses porque aí a... Posso falar o nome da minha empresa aqui, né? Claro. A BBZ, melhor administradora do Brasil aí, pessoal. Era só o nome, né? Aí fui me buscar e aí tô desde então aí no cargo de gerente. Vou fazer 8 anos. Vou fazer 8 anos na BBZ. Legal. E aí já entrar nas atividades do gerente, nós vamos precisar de 5 horas aqui, né? Estamos aqui pra isso. Mas é bom que a gente pega aquele gatilho do que a gente falou no começo ali sobre as funções, né? Hoje em dia... Que basicamente, já até esclarecendo aí pra quem vê, a gente trouxe o mês a gente teve o mês da mulher, fizemos, abriu, e vamos fazer agora esse, estamos fazendo para administradora, porque é um dos órgãos mais importantes dentro do condomínio. Sim. E é importante que nós consigamos passar para todos quais são as reais obrigações. Porque tem obrigações. E tem que ser cobrada por aquelas obrigações. Mas não dá, como eu brinquei no outro episódio, o cara ligar para o administrador e falar: o chão tá sujo. Exatamente. O administrador não tem nada a ver com isso. Semana passada tive uma conversa bem legal com o Peter, que é um dos Os nossos sócios. dos cabeças lá da BBZ. E a gente tava falando exatamente isso. Sobre até a palavra administradora, na cabeça do condômino, ela faz uma bagunça. Porque o condômino imagina que a gente administra até o síndico. E a gente não administra o síndico. A gente é uma prestadora de serviço como uma terceirizada, por exemplo. O nosso papel é muito, como eu falei pra vocês ali, banco suíço. A gente paga quem o síndico, que é o representante legal do condomínio, manda pagar, recebe, faz uma prestação de contas transparente, recolhe os impostos, mas o patrão mesmo do condomínio é o síndico. Sim. E isso tem que ficar muito claro, porque eu vejo muito as pessoas confundirem isso nos condomínios. Não tô satisfeito com o meu síndico, o que a BBZ vai fazer? O que a administradora vai fazer? A senhora precisa fazer. A senhora é tantos avos proprietária daí. Vocês precisam... Tem procedimentos pra senhora convocar uma assembleia e destituir o síndico. Mas E aí eu, você BBZ... pode orientar esses procedimentos. Exatamente, eu oriento. Mas eu, BBZ, não vou chegar e falar, ó, o Wellington, síndico profissional, tá despedido. Eu não tenho esse poder, entendeu? Então isso é um ponto muito legal da gente conversar, Joninha. Sim. Então, e nesse contexto, mesmo agora que não tô na função mais de administrador, mas como dando aula, assim, geralmente quando alguém liga pra pedir ajuda, o cara quer um atalho pra tirar o síndico. Mas não tem como, não tem uma lei, não sei o que tem. Você junta lá um quarto do condomínio. Chama um quarto, chama assembleia. Ah, E um mas tem que quarto é fazer pra isso. chamar a assembleia, né? Não quer dizer que você vai tirar o síndico. Não quer dizer que Exato. vai tirar o síndico. Mas você consegue fazer um movimento ali. E se você conseguiu realmente juntar um quarto de pessoas de forma idônea, de forma correta, esses caras vão lá à assembleia e provavelmente vão tomar aquela atitude. E às vezes nem isso, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, assina, muitos não sabem nem o que estão Mas é o que eu assinando. tô te falando. Se você fez idôneo, vão. Se você fez de qualquer jeito, dá isso aí. E aí chega, né? O pessoal quer. O pessoal acha que a troca do síndico é o motivo. Algumas vezes é, Sim. sem dúvida, né? Exato. Tem muita picareta. Só que às vezes a pessoa acha que o síndico tá fazendo um trabalho direito. Só que tem 200 mil coisas pra fazer no condomínio. O síndico faz 100 mil coisas. Só que não tem tempo pra fazer as outras 100 mil e nem tem Não recurso. tem recurso, o cara não quer E aprovar aí, rateio. e aí você tem que esperar um tempo pra fazer mais 10 mil coisas, mais 20 mil coisas. Né? E tem gente que quer tudo pra hora. Aí você vai querer arrecadar dinheiro pra fazer? Não, mas não dá pra arrecadar. Não dá pra pagar. Não dá pra fazer.
Então, meu amigo, você escolhe. Você quer que faça, você quer, tem que pagar. Se você não quer, não vai fazer. Vai ter que fazer devagarzinho. Isso muita gente não entende. Eu já vi bastante acontecer do morador se injuriar com o síndico depois de ser notificado. Tu já deve ter visto isso também. Lógico. O cara Eu conheço. notificou, ele não é mais bom, vamos juntar um quarto e vamos tirar ele, na verdade. Eu tenho 2 condôminos. 2. E um é do prédio até que você administrava comigo. Cara, era parceiraço, ajudava assim. O Hélito defendia em assembleia, não sei o quê. Chegou o momento, eu mutei ele. Nossa, virei o pior síndico da face da terra pro cara. Sim. Aí você vira assim e você fala, por quê? Antes O- era bom, O cara não é correto. então, antes eu era bom, Infelizmente. aí que eu te mutei, agora eu não sou mais bom? Então, peraí, alguma coisa tá errada, né? Então, tem muito. E eu tenho muitos colegas na área que não aplicam multa, deixam o negócio de qualquer jeito pra fazer Exato. bonito e não gerar Não, inimizade com o condômino e dentro assim, do prédio. fala. Pode falar. Não, eu nem acho que multa em si resolve, porque senão ninguém perdia a carteira de motorista. Certo? Se a multa resolvesse o problema, ninguém ia perder a carteira de motorista. Acontece que, se você não coloca a multa quando tem que colocar, a bagunça fica muito maior. Fica muito maior. Porque você imagina se tirar as multas do trânsito, como é que fica? Ó, aqui todo mundo gosta de futebol. Sim. Um juiz que chega o tempo todo, depois de uma pancada. Pô, dá uma segurada porque a próxima você vai tomar um cartão. Aí a próxima, o cara vai pau de novo. O cara não dá Ô, nada. Perde o controle. Perde o controle do jogo. É E a a mesma gente- coisa no condomínio. E a gente tem que pensar no reclamante também, né? O reclamante cobra uma posição do síndico. sim. Ou o reclamante ou os reclamantes. O síndico, é óbvio, tem coisa que ele vê, mas tem coisa que é relato. Relato e comprovado, evidência. A gente pede sempre evidência. E os reclamantes, eles cobram. E aí? Qual foi a atitude tomada perante a reclamação comprovada? Sim. E aí, se o cara não multa, ele tá Ou não sendo... toma uma posição. Exato. E pior, né? Geralmente persiste quando não há essa ação, né? Geralmente persiste. Eu falo que hoje em dia é complicado você multar a relação de barulho. Barulho que eu digo Complexo. de um apartamento para outro. Sim. E às vezes você pega hoje construções que você espirra, a pessoa escuta lá embaixo e vai, parece um trambor lá embaixo, né? E isso também é uma diferença que o síndico pode falar, o síndico condômino mais ainda, a administradora não pode falar. Sim. Eu, como síndico, as experiências que eu tive, eu já tive a falar, gente, mas a gente pagou barato aqui, essas paredes são finas. Se você quer ter o isolamento acústico melhor, você trabalha um pouquinho mais e compra. Isso pro síndico profissional falar já é um pouco Já é um complicado. pouco complicado. E eu Então, já fui síndico, graças a Deus hoje não mais, mas eu já fui síndico morador. Comecei sendo Sim. síndico, sendo síndico morador. E aí eu olhava assim, o trato é diferente, né? então, manda a você consegue pessoa- colocar você um manda a pouquinho mais pessoa de pra- energia. Ponte que partiu lá, e tudo certo, você é morador, você tá falando ali. Agora eu como síndico profissional, você pode mandar aí, mas você tem que mandar de um jeito que a pessoa te peça obrigado no final. Não. Verdade. Aí, a estratégia que eu já usei até como administrador foi dizer o seguinte: falei, olha, o seu condomínio é alvenaria estrutural. Significa que as paredes são finas. Significa que o barulho É ele maior. é maior. A gente tinha um problema crônico naquele condomínio lá, né? De barulho. Tinha, A gente tinha. fez reuniões conciliativas e Levei a Pretel. Olha lá, não rola, não Levei a rolava, não adianta. Pretel. que foi convidado Aí nosso voltamos aqui. ao item pessoas, né? Pô, não adianta. Quando você tem rixa entre dois moradores, cara, vira uma situação assim muito... Você não consegue administrar. Lembra o Exato. caso que a gente até teve que gravar a conversa com uma moradora? Lembro. Ele foi comigo, a moradora tinha tomado... Nossa, era muita multa. Era. Era muita multa. E ela Chegou a virar antissocial, ela? Não, porque assim, ela tinha uma condição também que gerava ali com Tá. um filho e tal e tudo mais. Tá. Mas mesmo assim, a gente deu várias multas. E aí a gente chegou a um ponto de chegar a conversar. Eu falei pro Jefferson, falei, vamos lá comigo. Porque teve até uma situação complicada. Eu não vou entrar nos detalhes do caso. Essa moradora, acho que ela tentou de todas as formas, né? Tipo, anular essas multas. Até falar que eu estava assediando ela. Sim. Assediando Nossa. sexualmente. Só pra você ter uma ideia. E aí eu tinha provas, tinha Não, e tudo. quando, na verdade, quando isso tudo aconteceu, isso é até cômico falar, cara.
ela ligou na BBZ cheia de conversinhas estranhas pra cima de mim, pra ver se eu tinha poder de tirar a multa. Você tá entendendo? Olha, aí eu falei pra ele, falei, ó, eu não vou atendê-la sozinha. Vamos lá, vamos nós dois. E aí eu vou gravar a conversa. E aí na conversa ela falou, não é isso, não é aquilo. Aí chegou e falou, ó, falou pra mim, eu vou mandar pros condôminos toda a nossa conversa. E aí vamos ver quem é você de verdade. Aí eu falei, vou mandar, Obrigado. não tem nada aí, pode mandar. E aí foi uma situação bem constrangedora, porque Puxa vida. a gente às vezes, cara, como eu falo, o Jefferson, você, Sim. às vezes a gente pode até brincar, né? Brinca com uma coisa ou outra, mas você brinca uma vez que a pessoa te Quando a deu, gente tem... Não, quando a gente tem um nível de, né, né? amizade. E aí foi uma coisa que ela veio brincar comigo, e aí eu brinquei com ela. Nada demais. Você entendeu que tinha essa autonomia ali, né? Nada demais, não teve nenhuma. Aí eu falei pra ele, falei, não atendo mais. Sozinho? De jeito nenhum. Hoje, só pra você ter uma ideia, se alguém me chama pra ir no apartamento dela, eu pergunto, quem tá no seu apartamento? Ah, tô sozinha. Eu já pego o celular e começo a gravar. Pra Perfeito. justamente não ter essa dor de cabeça. Mas Ô, esse não é assunto de hoje, sim, né? sim. Hoje é administradora. Então, aí virou gerente. E aí, como é que foi? Suas primeiras experiências com a Assembleia? Como é que foi? Cara, bem pegado, assim. A nossa área é uma das poucas que o que vale é realmente a experiência, né? A vivência e tal. O cara pode ser de qualquer profissão, se ele cair de paraquedas na nossa área, ele vai penar. Então, eu tive meus primeiros predinhos e eu acho que eu fiquei pelo menos uns 2 anos, assim, cuidando de, acho que eram 11 condomínios, Ah, mas que eu não tinha assistente. Eu fazia tudo, meu contas a pagar, meu financeiro, minhas notificações, minhas assembleias. E foi, cara, foi, assim, foi uma fase que eu me orgulho muito de ter passado, sabe? uhum. E hoje que eu tenho a clareza do gerenciamento, de que, pô, a gente faz uma previsão orçamentária em 5 minutos, se precisar, né? Mas a gente lembra do que a gente passou antes das assembleias e tal, assim, foi muito legal. Eu sou muito grato por tudo que essa área conseguiu Claro. me fornecer, sabe? Em relação a poder ajudar minha família. Eu tenho uma pequena de 8 anos que vocês conhecem, né? Sim. Que Que ele começou cedo, assim como o condomínio. Ah, eu tava é, falando até com a mãe da pequena esses dias aí. é, Gente boa, trabalhou comigo gente e boa, tudo. trabalhou também na área de condomínio, mas saiu fora, né? Correu. Correr. Não, Correu. tava até agora numa imobiliária ainda. Não Correu. tava fora, totalmente fora do Totalmente. mercado, não. Gente boa também, a mãe dela. E aí tamo aí até hoje, Joninhas. Hoje eu cuido de 23 condomínios. Legal. Acho que metade ou um pouquinho mais da metade tá comigo aí há mais de 5 anos. Que bacana. Por exemplo, esses 11 aí que eu falei no começo estão comigo. E tamo na luta, cara. Tamo aí pelo... E vamos esclarecer aqui pra quem. Porque o que que eu brinquei com o Ayrton no outro episódio. A pessoa não sabe o que que é cuidar de. E você vê o termo que se usa? Cuidei, né? E geralmente a gente fala desse jeito com o Sim, eu condomínio. cuidava de tanto. Né? É o termo que a gente usa, porque de fato é um cuidado. É. Né? Os meninos têm cara de mal, com tatuagem e tudo, mas há um carinho de fato, pelo menos eu sempre tive muito carinho. Eu Muito, sei que você tem muito, carinho muito, pelos muito, condomínios. muito. Você acaba, às vezes, se compadecendo ali. Você se imagina dono daquele lugar e fala, puta, eu ia ficar muito chateado se tal coisa no meu condomínio acontecesse, Sim. né? E como que é o dia a dia? Como que é um dia médio o seu? Porque só pro condomínio médio aqui. Se você cuida de 23, significa que são 23 síndicos, 23 zeladores, cada condomínio tem 3 conselheiros no mínimo, então são 100 e poucas pessoas só pra começar o jogo. Sim. Rotina, Isso, cara, a gente tem as assembleias, né? sim. Que é uma coisa aí que Que dá o norte, né? Você que é o norteia. norte. As deliberações tomadas em assembleia são as demandas que a gente sai pra tocar no dia seguinte. Perfeito. Então, pô, chegou de manhã, eu costumo sempre. Eu tenho o bom hábito de deixar a apresentação e convocação pronta antes mesmo da síndica escolher a data da assembleia. Boa. Então isso me ajuda pra caramba, assim, tipo, ela escolhe a data, é só mandar a convocação, o material já tá todo Eu pronto nunca recebi essa e apresentação. fazer a Thiago. assembleia. Tu não tá mais comigo, tu não tá mais comigo. Não, é que eu fazia minhas apresentações. Vou te É dar, vou te verdade, dar um é oi, verdade, vou te ele dar um fazia oi, apresentações. E
Quando tem assembleia, dia de assembleia, igual essa semana eu tenho uma assembleia, eu só não tenho sexta. Tá. Tive segunda, tive terça, tive ontem, tenho uma hoje, em Diadema. Vou só fazer um parênteses. Eu falei isso no primeiro episódio. Saía 6 horas da manhã de casa pra estar no trabalho no horário. Terminava a assembleia, chegava em casa. Que hora você chega em casa das assembleias? Ah, eu já cheguei a chegar em casa, tipo, 2h30, 3 horas da manhã. E tem gente que fala assim, você tá mentindo. Ah, meu, E aí acontece, cara. Pô, Hoje em 7 horas dia, da com manhã. rede social, dá pra provar, né? Dá pra provar. E aí, E esse e amigão... temos um outro blogueiro. E aí, esse amigão É. aqui trouxe uma coisa chamada imediatismo, né? Total. As pessoas não sabem usar. Hoje em dia, o cara te manda mensagem 8 horas da manhã, se tu não respondeu até 1 hora da tarde, ele tá te ligando ou... Pô, 1 hora, você ainda tá sendo bonzinho. Se não Sim. responde até as 8h30, 9 horas, acho que você não tá. Então, você tá isso é uma respondendo. das coisas que prejudica muito o nosso dia a dia, né, Wellington? Acho que pra Total. tu também. Total. Porque, por exemplo, igual eu falei, tive assembleia todos os dias da semana e tenho hoje também. Baita demanda, preocupação com a assembleia, tal, vai dar tudo certo. Saiu da assembleia, chegou em casa 2h30 da manhã, 3 horas. Irmão, 7h30 da manhã, tem gente te ligando. Não importa o que tu E fez. geralmente um motivo esdrúxulo É, e geralmente alguma coisa errada que foi o que a gente falou. E aí agora entra Sim. essa questão. O que te demanda o que você acha errado? o que me demandam que eu acho errado, eu acho que principalmente parte operacional. Porque, vamos lá, vamos voltar ao assunto funções administradoras. É, nesse sentido, né? Porque o condômino, na minha opinião, né, vê muito errado a função Vê. do síndico da administração. Vê. Então vamos esclarecer aqui. Então vamos lá. O síndico é o patrão, certo? Ele Sim. manda, desmanda, manda pagar, manda não pagar, manda embora, E contrata. ele tá de acordo com o que foi feito em assembleia, certo? Exato. Então ele tá representando aquele condomínio. Perfeito. Muito importante dizer isso. Exato. E a administradora, e aí volto na conversa que eu tive com o Peter. Inclusive, beijo, Peter. A nossa prestação de serviço, num mundo ideal, o mundo perfeito condominial, é assessoria administrativa financeira. Certo? É igual eu falei, eu preciso emitir os seus boletos, receber os seus boletos, receber o dinheiro do pagamento dos seus boletos, pagar quem tem que pagar, recolher imposto e te dar uma prestação de contas transparente. Contratar e demitir. Os trâmites, igual o departamento de compras, fazer cotação, isso tudo também tá no contrato, mas o 80%. 80% é a parte assessoria financeira administrativa. Sim. E isso é bem confundido aí no meio, né? A operacional não entra, né? Por exemplo, eu preciso ter eu preciso acionar a empresa que faz dedetização no meu condomínio. Pô, essa demanda, eu sei que sabe, mas principalmente síndico morador que não tem experiência, ele não sabe que essa demanda ele tem que passar para a equipe interna. Ou então ele mesmo como síndico, ele é o representante. Até porque ele vai ter muito mais poder ali, né? Sim, eu falo isso direto, negociação de contrato, eu falo, eu preciso que tu entre em contato porque a sua palavra de síndico é diferente da minha, Muito de maior. administrador. Muito mais peso. Entendeu? Então, assessoria financeira administrativa, planejamento, previsão orçamentária, que é a planilha que dá o cálculo de que se vai precisar ou não reajustar o condomínio de acordo com o que está recebendo e o que está gastando. Temos um especialista em previsão A aqui. gente elabora, mas quem vai fechar é o síndico. A parte de prestação de contas eu acho muito importante. Isso, quanto mais fácil o condômino conseguir visualizar a prestação de contas dele de uma forma clara, eu acho que isso na AGO pra gente é... O que é a AGO? A AGO é a Assembleia Geral Ordinária, que é a assembleia que a gente tem a obrigação de fazer anualmente. Perfeito. Pra prestar as contas e falar sobre a arrecadação do próximo exercício. De ordinária não tem nada. Ó, aí a gente perde a audiência, ninguém entende. Olha as piadas que Vamos falando sério aqui. Não, e pior que você vê, né, pessoal? Você vê o cara aqui todo sério, todo contido. Esse cara aqui, você pega no dia a dia. O Wellington. Você pega outro cara totalmente diferente. O Jonatas me xinga aqui que eu falo as coisas, mas eu falo mesmo, porque é assim que tem que falar mesmo, né, não, Jeff? Mas a gente tá... A gente... Tu, que é um pouco mais velho que eu e eu, nós somos uma nova geração, né? Dessa área.
Em tudo, assim, em todos os Em quesitos. Em tudo. todos os quesitos. Eu acho que isso é muito bom também, principalmente pros assistentes, né? Porque a gente sofreu muito na mão de. Nossa, eu falei isso no Cara, primeiro episódio, cara. eu sofri, eu comi o pão que o diabo amassou como E assistente. pagando por ele ainda. E hoje, como gerente, eu vejo que eu não tenho que fazer isso, sabe? Sim. Você faz diferente. Eu faço diferente. É, E faz aí, eu diferente. sei que a minha assistente agora, minha subgerente, aliás, a Mari, beijo, Mari, Gente boa, hein? vai virar, tá virando já gerente, já tá com os prédios dela, e ela vai seguir essa mesma linha. Então, a tendência é que. Perpetuar o bem, né? Você tava falando da parte de gestão, né? Isso. E olha que eu tô fora da administradora há 8 anos. 8 anos aí que eu já não tô mais na administradora, tô com a parte de sindicatura mesmo. É isso que você tá falando, de transformar a administradora numa visão, né? Passar essa visão. A gente tem uma administradora grande hoje no mercado Sim. que não tá pagando nada pra gente, então não vou falar o nome, né? Mas é É o maior. a maior que tem no mercado hoje. E ela tem um sistema muito parecido de automatizar toda a situação. E, e ela bateu na tecla, falou: Meu, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E Isso é o se que você eu quiser vendo. ficar comigo, você fica. Se você não quiser, tchau. E é muito claro, e eu acho excepcional quem bate no peito e faz isso. É o direito do cara, né? Né? Do sócio. É o direito. E aí você pega. Tem prédios e pessoas que se encaixam nessa forma de gestão, e tem condomínios que não se encaixam nessa forma de gestão. Né? Hoje eles são os maiores, por quantidade, né, números de quantidade de condomínios, por conta disso. As pessoas aceitaram. E aí, desculpa te interromper, mas só te falar uma coisa. E eles também cobram proporcional a isso. Cobram né? proporcional. Então, eles te dão um serviço, entre aspas, vou chamar de qualidade, tá? Com uma qualidade menor, porém, eles também cobram proporcional. Então, se você acredita que aquele valor atende à sua necessidade, Eu é aquilo que você vai usar. prefiro até falar o termo da qualidade, eu acho que a gente pode até falar um pouco diferente. Eles te proporcionam uma forma diferente de trabalho, Sim. né? É que a diferenciar. minha visão é que minha visão, né? Se eu fosse síndico, eu preferiria uma administradora que tivesse um gerente. E não é que não tenha. Sim, mas É ativo, né? É que a parte de gerenciamento, ela demanda mais tecnológico. Então é uma pessoa que tem que saber mexer ali com a tecnologia, imputar. Você tem um trabalho maior, né? Em alguns É um pontos. self-service. Em alguns pontos. Então, assim, e é uma forma de trabalho. Tá certo ou errado? Não tem certo ou errado. É uma Não tem forma certeza. que eles entenderam e que eles estão aí e acham. Tem outras pessoas que vão se adequar a um gerente, a que vai ter um atendimento, a que vai ter lá um lugar para eles irem, conversarem, bater papo, tomar café e antigamente pagavam até boleto, né? Hoje em dia, É verdade. essa prática de Recebia o boleto receber lá. boleto dentro da administradora, Cara. já poucas administradoras fazem. Mas antigamente tinha muito. A pessoa ia lá tomar café e pagar o boleto. As administradoras tinham caixa, né? Quem é dessa nova geração não vai saber, mas a administradora tinha caixa para receber os boletos e dar baixa nos boletos. Às vezes era conta pool, que era fácil, né? Porque é a contabilidade ali. E quando era conta externa? Que a pessoa pagava lá, aí você pegava aquele boleto, pegava aquele dinheiro, ia no banco para fazer o pagamento daquilo tudo. Era um puta trabalho. Mas o que acontece? Os condôminos iam pra sentar, pra tomar um café deles lá com o gerente e bater papo. Ainda mais aqueles velhinhos, né? Que tá com a vida ganha, paga 3 mil de condomínio. Vai lá tomar um pouco do tempo do gerente ou de quem for pra atender, porque às vezes é aquela carência que quer conversar. E é normal também. Tem todo tipo de público. Então é muito isso que Eu acontecia. escutei uma coisa que eu acho que inclusive foi tu que falou, que é que o gerente de condomínio ele é terapeuta, psicólogo, advogado, engenheiro, só não consegue fazer dinheiro, né? Criar dinheiro. Não. Isso é verdade, Pô, porque, a gente cara, poderia começar a aprender, né? às vezes a gente Não, tu pode incentivar a energia solar, né? Pode incentivar. pode dar meios, né, de Pode dar meio de gerar dinheiro, de mas fazer criar dinheiro. mesmo dinheiro. E aí essa parte de conversa é complicado, né? Porque às vezes o cara tá, sei lá, eu juro por Deus, eu já fiquei tipo 2 horas no telefone. E enquanto isso, As outras demandas surgindo. só os aviãozinhos no e-mail, no WhatsApp. Mas eu vou dar uma dica pra você. Diga. Experiente. Eu, quando era gerente, todo mundo tem condomínio chato. Condomínio que quer alugar. Desliga o telefone. Não Não, posso. você começa.
Não Opa, vou posso. te dar uma dica. Não, você não vai nem saber que desligou, cara. Não posso. Chega assim, ó. A pessoa tá falando. Aí você fala, não, é verdade, sei o que, puf. Caiu. Aí o que você faz? Atende depois, ou retorna depois, no momento que você tá mais calmo, cara. Porque assim, não é que você vai deixar de atender. É que talvez aquele momento. E aí, pra você falar, às vezes, pra pessoa, a pessoa não entende. Ela não tá ouvindo. Não tá ouvindo. Aí você fala, olha, posso te ligar no outro momento? Não, não, quero falar agora. Não sei o quê. Aí já perdeu. Você não tem mais como argumento de fazer mais nada. Você desligou, caiu a ligação, você não atendeu depois? É que entrou outra ligação depois, você entendeu? Sabe o que eu já tive Aí que o cara te falar? manda um áudio de 5 minutos e 30. Não, aí você não escuta. E liga Não, pro cara. eu realmente faço isso. Essa questão de WhatsApp que eu falei, que do imediatismo. Eu sou muito mais online no meu e-mail do que no WhatsApp. Sim. Às vezes o cara me manda o WhatsApp, eu vejo, respondo ele por e-mail e depois eu respondo pelo WhatsApp. Porque esse é o meio correto, né? É pra administradora, principalmente. Principalmente. Pra ter histórico de Formaliza, ter tudo. histórico. Sim. É, Gente, o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, embora vocês saibam que eu prefiro o Telegram. Mas, cara, não é funcional, não é histórico, não é hierarquizável. Você não consegue fazer que te lembre. O, tanto e- que o e-mail te dá toda essa te dá esse alternativa. suporte, né? O Telegram, que nunca me patrocinou lá, mas você também consegue. O WhatsApp, não. Você não consegue programar uma mensagem, você não consegue fazer com que te lembre. O e-mail, eu consigo gerenciar melhor nesse sentido por causa disso. Os e-mails voltam para minha caixa depois de um tempo. Se cobrar alguém, o e-mail simplesmente ele volta. Eu gerencio Sim. melhor no WhatsApp do que no e-mail. É. Eu, não. É, Eu até é tenho porque uma. o e-mail tem que ficar. Tem no celular, mas, cara, às vezes o WhatsApp você tá aqui, já foi. Aí o e-mail, Então, esse é o ponto. O WhatsApp te demanda uma ação imediata. imediato. E aí, que é o que o Jefferson tá falando, e que pra mim também é a pior função do WhatsApp. Sim. Tanto que, geralmente, quando a pessoa cria o grupo do WhatsApp, o argumento que ela usa é pra agilizar. Pra Pra agilizar pra quem? Eu queria entender, pra quem? Pra pessoa. Porque todo mundo gosta de áudio, mas pra gravar. Ninguém quer ouvir o áudio. Quer ouvir. Ninguém Entendeu? gosta do áudio. Eu acho bonito isso. Aliás, aumentar a velocidade do áudio foi uma das Foi melhores Deus. invenções. Não, não. Ó, E quem me conquistou? O Telegram me conquistou com isso, porque o Telegram que tinha essa função Ele no já começo. tinha? Ju? Não eu, sabia. tenho gente que precisa de uma velocidade 4. Porque só por Deus, né? Vou te contar. Você coloca na 2, parece que ele tá assim ainda. Não sei o quê. Nossa, que loucura. Aí eu tinha que ter mais umas 2 a mais aí, cara, pra dar conta. Inclusive, esse podcast vai ao ar ao vivo. Se você acha que a gente fala devagar, depois tem lá a função 2x também. Eu não me incomodo. O importante é só que assista. Porque realmente, não sei se vocês viram, tá até na moda agora, estão regravando músicas antigas na velocidade 2x, que a molecada não quer, de jeito nenhum, nem ouvir a música do jeito tradicional, e já estão criando músicas no 2x. Ah, mas vou te Que é falar, aquela viu? vozinha do. Essa... Aquele bonequinho que toma café. Esqueci o nome agora do personagem. Fala fininho assim, Alvin. Aquela vozinha de Alvin que fala rapidinho. sei. Então, tá em alta agora. Caraca. Esse tipo de Eu vou te música, esse falar tipo uma de. coisa, viu? Essa juventude, cara, só por Jesus Cristo. Tem que... Por que tu Mas- tá olhando, mas- tá olhando pra mim? Não, Mas não, falaram, mas falaram de nós isso também quando a gente Não, era mas jovem. não, cara, mas assim, não tem paciência pra nada, cara. Não Não tem. tem. Não tem. Não tem. Você pega assim, eu vejo porque, né, eu tenho criança em casa, né? A criança tá lá, daqui a pouco vira assim pra você, tá na frente do espelho, pá, dançando. Meu, quando que você olha assim, você fala, que é isso? Aí você fala assim, ó, lê um livro. Ah, não, onde que eu baixo? E até aí, beleza. Mas fala assim, nossa, é muito grande, tem figuras. A gente tá em outra era, né, Tá em cara? Outra era. cara, Vocês tá em sabem, eu outra tenho uma filha que era. vai completar 2 anos. Você tá perdido. Não, e ela vai me matar quando ela descobrir que sou eu responsável pelas propagandas. Eu tive que contratar os streamings sem anúncio, porque quando passa um anúncio ela tá assistindo, ela surta. E assim, eu já vi relatos de outras pessoas que já tinham contado sobre isso, fóruns de publicitários e tudo mais, porque a propaganda do jeito que é feita atualmente, ela incomoda demais quem... Incomoda. A gente tava acostumado a assistir filme, parte 1, parte 2, parte 3, você ainda pegou um pouco disso. E a TV aberta. TV fechada já reduz um pouco mais isso, né? Uhum. Os episódios são menores. Aí veio os streamings, e não tem propaganda. Perfeito. Você assiste o que você quiser. Então, tá cada vez mais difícil o universo Não, e até publicitário. você mas- pega aí o YouTube. Você paga pra não ter propaganda. Exato, Eu pago pra não ter propaganda Também. no YouTube. exato. Aí o pessoal fala, mas não gosto de propaganda. E aí você paga A por isso. propaganda que eu gosto é que eu quero procurar.
Aí eu vou fazer um parênteses, essa é a minha área. Então é isso, o publicitário não vai oferecer coisa pra... O Hertz tem que oferecer carrão, iate, entendeu? É o tipo de coisa que ele quer comprar. Helicóptero. Helicóptero. Eu não compro essas coisas. Eu queria entender de onde essas pessoas tiram essas coisas. Síndico não ganha dinheiro, não, cara. Imagina se ganhasse. Não. Não, se ganha, síndico. Vem fazer o curso com a gente que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Fazer o curso que a gente vai ensinar a ganhar dinheiro. É uma área rentável, mas esteja preparado, meu É querido. responsabilidade, mas você cara. sabe- Faça terapia. Não, mas o pessoal fala assim, síndico, que nem uma condômina minha chegou, você ganha dinheiro. Falei, quem disse? Ela falou, uma conta simples, você tem quantos condomínios? 16 condomínios, tal. Se eu colocar 16 condomínios do valor que é aqui, é X valor por mês que você ganha. Eu falei, a conta simples, né? Eu gasto. E o gasto? E o tempo? E as funções? E Não. o que eu tenho de despesa? Vamos lá. O fato de trabalhar com publicidade e tal, eu acabo imerso em outras áreas também. Eu não conheço uma área, nenhuma, que seja tranquila, que seja de boa. Porque mesmo quando você tá trabalhando, você brincou de futebol, não dê resultado pra ver. Não faça lá os gols que tiver que fazer, não ensine as crianças, não sei o que seria a função que você ia exercer. Férias, aquele monitor lá que tá lá. Eu vejo os caras falando, de vez em quando a gente tira férias. Ô, gente, vamos lá, vocês estão em férias, vocês vão curtir. A função do cara é fazer aquelas pessoas aproveitarem, pra ela voltar. E é estressante o trabalho dele também. Esse cara tira férias, hein? Porque Esse ele sabe. tira. Esse tira férias. Esse tira. Esse Ok, viaja fala. o tempo todo, cara. Ó. Não. Eu já tô há 2 aninhos aí tentando tirar e toda vez que eu vou tirar eu falo, caramba, não consigo. Mas eu vou falar pra você, eu fiquei 7 anos. Isso que eu falo, gente. Olha a cara do nosso amigo. Acaba, cara. Cansado. Cansado, ó. Olha ele aí, ó. Cansa. Eu 7 anos sem tirar férias quando trabalhava de gerente. É que todo mundo, como dizem, né? Só vem as pingas que eu bebo para ninguém ver os Ver os tombos tombos que que eu eu levo. levo. É 7 anos sem. E aí aquela coisa, né? Uma coisa que. É clichê de coach, né? Sim, Águia voa com águia, não sei o quê, né? sim. Aí você vai começando a trabalhar. Aí o que você começa a fazer? Você começa a se afastar de algumas pessoas. Uhum. Que é normal, né? Começa a ver outro mundo. Começa a trabalhar, começa a se juntar com outras pessoas que estão na mesma linha que você, na mesma pegada que você. Você vai deixando aquelas pessoas pra trás. Sim. Né? Pegadinha de coach, né? Aulinha de coach aqui. Mas aí você tá falando. O cara tira férias todo dia. Vamos voltar pras férias dos caras. O cara tira férias todo mês. Você pode toda vez ficar postando aí que tá viajando. A filhinha dele tá lá. A filhinha dele é animadora de torcida, né? Ela faz o papel do cara. Já tá treinando. A dinastia. Já tá Ela é- treinando. Tá no sangue, né? E aí você vai ver assim. Mas é uma vida voltando pra administradora. Cara, Então todas estão. E a nova tem essa especificidade, E esse né? começo de ano? Como a é que tá? Manu, nossa. Cara, a Manu, minha pequena, né? Sim. Ela mora em Santos. Nas férias dela agora no começo do ano, trouxe ela pra ficar aqui comigo em casa. Irmão, eu fiquei triste porque ela ficou sentada no sofá todos os dias porque eu não conseguia sair. Sim. Não conseguia, Jô. Assim, pô, vou pegar a Manu e vou, sei lá, vou no shopping. Irmão, se eu fizesse isso quando eu voltasse 458 e-mails, 39. Não dá, cara. Comecinho de ano tá puxado. Eu acho que o imediatismo que a gente falou no começo tá piorando tudo, mas tá puxado. É porque a gente tem as AGOs, né? Então, isso é um ponto que eu ia citar. Tem uma sazonalidade no mercado condominial que complica. Que muitas, não sei porquê, muitas Convenções, né? convenções determinam que a AGO tem que ser feita no final do primeiro trimestre ou quadrimestre. Então você pega março e abril muito carregado de assembleia e tudo mais. As que não são obrigatórias acabam fazendo um pouco disso, então maio ainda respinga um pouco disso. Geralmente ali, teoricamente, você teria um respiro janeiro, fevereiro, mas tem que começar a se preocupar com isso. Já tem que começar a fazer material. Já tem Você falou exatamente o que você falou. Como eu consegui, graças a Deus, dessa vez só que consegui tirar as férias. Vou falar que, né, tirei férias só em janeiro. Tirei férias em janeiro, já me atrapalhou. E aí veio o carnaval. Não tirei férias em janeiro, tirei férias no carnaval. Não foi nem janeiro, foi fevereiro. Sim. Em janeiro eu trabalhei pra caramba. Aí tirei férias no carnaval. Cara, já atrapalhou tudo. Aí quando você já chegou em março. Aí Assembleia. pauleira das assembleias. Eu tenho assembleia ainda AGO pra maio.
Então, é isso. Os que não são obrigatórios acabam Obrigatório, a gente respingando. respingando. E eu falo, o planejamento, né, de um ano, o certo mesmo seria começar em janeiro. Eu Sim, vejo assim. sim. Até porque você pega reajuste de terceirizada, você pega tudo. Você É o começa em ideal. janeiro. Seria o ideal. É, uma teoria que eu fiz, de brincadeira, obviamente, é que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Os condomínios quiserem estar na mesma, porque não é possível. Exatamente. E assim, eu pego hoje a assembleia que eu faço em abril, eu já respinguei 2 meses de reajuste. De arrecadação defasada, né? Assim, se você consegue colocar um reajuste correto, Sim. legal. Mas que nem esses dos últimos 2 anos, que Não, foi 10% de reajuste de terceirizada. lembrando que não é bola de cristal orçamentária, é previsão Previsão, você orçamentária. prevê, né? E E aí você como- coloca lá uma variação de 4, 5%, que era o que estava vindo dando nos outros anos anteriores. Aí dá 10, é 5% de uma despesa que acaba sendo 50, 60% da arrecadação total. Impacta demais, cara. E previsão orçamentária é um item que a gente precisa ter muita didática, né, pra falar na Assembleia. Sim. Tipo, pra mim, tu já viu minhas previsões. Cara, pra mim, quanto mais detalhado for pro condômino olhar e falar assim, tipo, puta, não tenho nem o que questionar, sabe? O cara, ele tá me mostrando como ele faz a conta, linha por linha, do que compõe os gastos do meu condomínio. Então, eu acho que a estratégia de você ser transparente em excesso no item da previsão nos ajuda bastante para aprovar. Porque não é todo mundo que entende essa conta, né? Sim, sim. Principalmente a parte contábil, ordinária, que é as despesas do dia a dia, fundo de reserva que você não pode consumir, mas se a sua ordinária estiver negativa, você vai consumir as outras subcontas. Então, essa continha precisa ser muito didático na Assembleia, né? Você manda bem também, Não, né? então, eu te falar, é interessante você falar isso. Depois eu vou até pedir pra você explicar um pouquinho melhor como que você faz. Eu tenho uma visão diferente de como falar da previsão orçamentária. Não acho que detalhes ajudam, acho que eles atrapalham na minha forma de conduzir. Vou ver o Ayrton, mas eu quero ver o detalhe, porque e é bacana, porque a gente passa aqui 3 visões pra quem tá, às vezes. Porque eu também acho que é condomínio pra condomínio, na verdade. Tem condomínio. Esse aqui, por coincidência que nós estamos, fui gerente desse condomínio É. aqui. Fazer previsão orçamentária aqui, se detalhasse muito, é um condomínio comercial que nós estamos, era pau. Aqui era Tu mais. chegava, apresentava a porcentagem que tu indicava e... Vocês são empresários. Vocês não tiveram aqui isso. Então, aqui é a mesma coisa. O que vocês querem que eu não pague? Ah. Então, É que comercial é um pouquinho diferente Não, é também, por isso né? que eu tô te A visão falando. é diferente. É por isso que eu tô te comercial, falando. Do investidor, né? O Parte de investidor. comercial, tinha condomínio que eu tinha que apresentar o valor por metro quadrado. Aí já é outro Não, perfil. eu já tinha essa estratégia também. Outra pegada. Eu tinha uma Porque pontinha. o cara, diferente do morador que tá ali como. Ah, vou pagar as contas. Não. O cara quer falar assim: eu alugo aqui minha sala, o metro quadrado é X. Se eu aumentar o condomínio, eu vou ter que colocar para alugar o metro quadrado por X, porque senão eu não vou alugar a sala. Se eu alugar a sala, então. Quanto que é o meu metro quadrado no valor do condomínio? O meu metro quadrado no valor do condomínio é Y. Isso. Então, o valor do aluguel X vai dar Z. Então é isso. Então, beleza. Então, eu tenho que chegar nesse valor de valor de metro Exato. quadrado. Se eu tiver aqui isso daqui, eu vou ter uma redução, uma perda aqui. Então, uma visão diferente, eu vejo num prédio Não, comercial. No comercial, geralmente, inclusive, a gente falava nesses termos já. Porque E às é vezes diferenciado. a gente estrategicamente colocava a vaga da garagem, não sei o que, pra ficar maior a fração e o valor menor. Aí os caras mais sagazes falavam, não, de carpete. De carpete. E aí, e o E jogo? aí você pega na previsão de condomínio residencial, eu também acho que os detalhes, muito detalhes, às vezes, atrapalham. Mas a transparência, ela tem que ter. Que é diferente. Que é diferente. Exato. Porque o que eu aprendi com muito tempo, assim, de previsão, muitas assembleias, vamos falar mais de 1000 que A gente tava brincando comentando. no episódio anterior, eu falei que eu tenho as minhas anotadas, né? 303, e ele falou que não sabe quantas tem, Eu não tenta sei estimar. também. Eu não sei Também, também. ele fala que ele é bem detalhista. Não, nesse ele tem a negócio. planilha lá, certeza. Fala, tem a planilha. Quem foi o presidente da Assembleia? Tem, ele certeza. tem, ele tem. É o Eu tenho perfil mesmo, dele eu sei mesmo. Eu não tô brincando. Aí, o que eu faço hoje em dia? Porque eu trabalho com orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? Eu me planejo daqui pra frente. Que tem curso também, né? Tem um curso pra isso. Boa. Tem gente que quer ver o passado. Aí, a gente fala assim, mas cadê aquela? O que a gente gastou no ano passado? Gente, não importa o que gastou no ano passado. Passado é passado, você já gastou, já foi. Você
tem que pensar daqui pra... O que você vai investir daqui pra frente. Então eu nem mostro aquela planilha de 12 meses, o que foi gasto. É daqui pra frente. Porque o que você gastou lá atrás pode ser que você não vai gastar daqui pra frente. Você só vai usar o passado pra pegar a média. Do que não é contrato. Do né? que não é contrato. E aí você pega o seguinte, você coloca, eu separo hoje em dia assim, custo fixo e custo variável. A maioria das contas do condomínio é custo fixo. Sim. Que é o quê? Pessoal, Que contratos dá quase 80% do orçamento. ou mais, né? Pessoal, contratos, consumo, seguro, Administrativo. despesas administrativas. Isso daí é tudo custo fixo. E aí o que você tem de custo variável? As manutenções. Que é só. O que você tem de variável dentro do condomínio é só manutenção. E aí você pega lá, representa a manutenção 5, 6% de toda a arrecadação. Aí você vira pro pessoal e fala assim, olha, eu fiz isso numa reunião que eu tive ontem. O pessoal falou assim, eu falei, olha pessoal, eu tenho 130 mil no ano pra gastar, que dá em torno de 10 mil e pouco, né, dentro do mês, 10.800, não me engano, 10.500. Eu tenho 130 mil no ano pra gastar num condomínio desse tamanho. 10 mil por mês. Vocês acham que isso é viável? O pessoal tava reclamando muito das manutenções, né? Falava, olha, eu expliquei, falava, eu concentrei na operação e tem os detalhes. Só que os detalhes eu tenho que primeiro ter a operação funcionando pra arrumar os detalhes, né? E os detalhes eu tenho pouco. Então tudo isso daqui que a gente tá falando, 10 mil reais vocês acham que é suficiente? Quanto vocês gastam pra pintar o apartamento de vocês? 3, 4 mil? Pra pintar o apartamento? 5 mil, dependendo do tamanho do apartamento? Pra mais? Vocês acham que 10 mil pra um condomínio desse tamanho é viável? Eu acho que é pouco. E aí eu tô trazendo pra vocês um reajuste de 5%. Se eu quiser aumentar isso daqui, que eu acho um valor que eu acho viável, eu vou trazer um reajuste de 10. Vocês acham que é viável aumentar 10% no condomínio de vocês? Ah, não, 10% não. Falei, então, exatamente, eu vou manter o valor que eu quero com um reajuste de 5%. Vocês topam? Ou se não, vocês falam aqui pra mim, mas depois não venha reclamar da manutenção. Eu reduzo esse reajuste de 5% pra 2%, só que eu vou ter 5 mil pra trabalhar por mês. Vocês topam? Só que depois não me reclamem da conservação do prédio. Então eu deixo muito claro aonde eu posso mexer. Não tem mágica. Não O tem. pessoal acha que tem mágica. Que o síndico chega lá e quer arrecadar 30%. Tem pilantra que faz isso. Né? Eu tenho um condomínio, inclusive, que você trabalhou comigo. Quanto tempo a gente ficou sem arrecadar com mudança de taxa? Acho que foram uns 4 anos, né? Você entendeu? Mas com as manutenções Mas em dias. Porque Tudo eu já feito. peguei condomínio. Tudo feito. Você também já deve ter passado por isso. Caixa maravilhoso. Aí você começa a ver, aí não tem AVCB, aí não tem manutenção de não sei o quê. Não, gente, aí tá tudo errado. Condomínio não é banco. Não é pra você ficar lá guardando dinheiro. Guardando dinheiro. Eu prefiro que os condôminos tenham esse dinheiro no bolso deles. Esse era um discurso que eu te usava muito, mesmo no residencial. Mas, gente, eu quero que o dinheiro fique no bolso de vocês. Aqui no caixa do condomínio é essencial pra gente viver. Tanto que geralmente quando passava quando eu tinha 2 fundos de reserva, claro, dependendo da convenção, mas geralmente 2, eu já cortava a arrecadação do fundo de reserva. Eu sou bem chato em relação a isso, cara. Eu gosto muito de ver meus prédios arrecadando e pagando o justo, sabe? Sim. Mas é difícil. Esse item é um item É difícil em difícil. Assembleia. É difícil porque tem inadimplência nesse meio, né? Tudo bem, tem garantidora que pode ajudar hoje, que não tinha, né, há um tempo Sim. atrás. Mas é complicado, porque você também tem uma pequena perda ali. Então, É uma você tem perda que fazer fixa, né? Mas é uma perda. uma perda. Então... E aí, entrando nessa parte de conservação, que é o que não é contrato do Wellington, essa planilha de 12 meses, que eu tenho o costume de fazer, ela me ajuda nisso. Porque é igual a gente falou. Do passado a gente só vai usar a média dessa parte do que não é contrato. Porque é um histórico de quanto o condomínio quebra, ou quanto compra de material de Você limpeza. consegue ter um norte, né? Ah, É. pô, se eu já arrumei sei lá, a bomba, provavelmente ela não vai quebrar de novo, né? Exato. Você Então, consegue ter esse ponto aí é muito legal, né? Nesse tipo de planilha que eu faço. Às vezes a gente teve gastos e aquisições no último exercício que não vão estar mais no próximo exercício. Então, eu desconsidero isso. E aí, nos 12 meses, nesse formato, me ajuda a fazer essa análise um pouquinho mais. Tanto que nas minhas previsões orçamentárias, assim, eu não fico entrando no detalhe na assembleia de linha a linha. Sim. Mas eu explico como eu fiz a planilha. E lá embaixo tem um quadrinho, resumo assim, ó, vocês estão arrecadando tanto, o recebimento real é tanto, porque o que eu emito não é o que eu recebo, porque eu tenho tanto de inadimplência, e a gente precisa... Fica muito claro, assim, sabe? Hoje teve uma lição que eu aprendi no mercado condominial,
que eu levei pra minha vida. A gente, como gerente, sofre muito tentando explicar, às Muito. vezes pra um síndico, às vezes pra um condômino, o cara, pela formação dele, pela profissão dele, seja lá, ele tem a presunção de que ele sabe mais do que a gente Sim. num negócio que a gente tá imerso, você com 23 condomínios. Imagina o tanto de vezes que você não viu aquele tipo de coisa. Tem coisa que a gente já sabe até o caminho de como vai ser, né? E aí eu aprendi, e eu tenho feito isso, que é assim, ó. Se eu vou comprar essa caneta, eu passo a responsabilidade de me entregar a melhor caneta pra quem tá me vendendo a caneta. Não fico eu discutindo com o cara se a caneta melhora. Eu passo pra ele, olha, a caneta que eu quero, ela precisa ter esse tipo de situação. Isso fica por conta dele. Por que eu tô te falando isso? A sua metodologia de apresentar funciona pra você, eu acho ótimo, eu E não presto tem atenção. certo, é o que a gente fala, não É. tem certo ou errado. E eu presto atenção, porque talvez eu pegue algum de um condomínio que vá demandar isso. Pô, Sim. legal. O Ayrton falou que casos de metro quadrado, eu falei que também. Então eu acho isso fundamental, isso me ajudou muito em outras coisas. Você vai comprar uma caneca, o cara é especialista em caneca, eu falo, ó, cara, eu quero que a caneca passe essa impressão. É responsabilidade dele. E o cara, quando ele interpela a gente, ele tá puxando pra ele uma responsabilidade que não é dele. Eu falo, beleza, é isso que você quer? Assina aqui. Sim. E o que você falou de pessoas de outras áreas que caem de paraquedas no condomínio, né, em previsão orçamentária, eu já tive um cara que falou assim, eu sou controller. Pô, o cara é top, né? Sua previsão tá errada. No meio da assembleia, cara. Se você não Falta de tem... ética, né? Não. E se você não tem total consciência do que você fez, Segurança, né? segurança, você vai virar assim, você vai se questionar, você Vai vai falar, bambear, vai bambear. puta. Aí eu falei pro cara, eu falei, olha, você é controller? Tudo bem, legal. Também sou Parabéns. contador, né? Sou administrador e trabalho com condomínio há tantos anos. É fácil você verificar aonde está o erro para apresentar? Porque às vezes você fala que tá errado, mas talvez seja um entendimento seu. Então, se você puder me apresentar, e aí se tiver errado não tem problema nenhum, né? A gente revê aqui agora, já está justamente aqui para isso. Mas me aponta, dentro da sua análise que você conseguiu fazer em 10 minutos aqui, o que tá errado? Aí o cara, não, porque aquilo ali eu não concordo. Eu falei, então peraí. Então não é que tá errado. É que a sua visão sobre a situação, você tem uma discordância. Então você chegar a falar pra mim que tá errado, jogar aqui pra todo mundo que tá errado, e você falar que é controller, você já se coloca numa posição de autoridade perante a números, né? E você fala pra todo mundo que tá errado. Então não é. É uma opinião sua que você não concorda. Então aí tudo bem. Aí eu É diferente, né? opinião eu não discuto, cada um tem a sua e a gente segue daí. Só que eu vou explicar pra você o porquê que é isso. Se eu mudar a sua opinião, legal, porque esse é o objetivo de todo mundo estar ciente daqui. Se eu não mudar, legal também. Você vai continuar com a sua opinião, eu vou continuar com a minha vida que segue. E Respeito. eles que vão E definir. eles que vão decidir. Sim. Tá tudo certo. Isso é legal também, cara. Eu não brigo. Eu faço meu papel de mostrar. Sempre falo isso. Gente, meu papel é vir aqui e mostrar pra vocês o quanto a gente sugere. Já de acordo, já fechado com o síndico, né? Claro que Claro, não. reunião Mas se prévia. vocês não forem aprovar, eu preciso deixar vocês cientes de que vocês vão consumir subcontas, né? Arrecadações que não são pra este fim. Mas eu não vou forçar vocês a aprovarem. É o patrimônio de vocês. Não vou brigar por isso, né? Eu também não brigo, mesmo sendo Eu não síndico. brigo. A única coisa que eu falo é assim, olha, só não venham me cobrar depois, porque eu preciso do dinheiro pra pagar a conta, porque eu não vou tirar do meu bolso pra pagar. Sim. E eu preciso que vocês sejam cientes que alguma coisa vai ficar sem fazer, porque eu não tenho dinheiro pra fazer. E tá Sim. tudo certo. O acordo ali é o melhor dos mundos. Sim. Uma vez uma senhora. E foi engraçado até. O síndico, o Léo, lá de Diadema. Inclusive, a gente tem assembleia lá hoje. Ele deu risada com isso, cara, porque falaram que eu fui rude com a senhora, mas eu não fui rude. Ela perguntou pra mim assim: se a gente não aprovar, qual é o pior que pode acontecer? Eu falei, senhora, o pior que pode acontecer é o condomínio ter que cortar serviços. E aí, no extremo do extremo, cada um limpar o seu hall, cada um limpar. Aí acharam que eu fui rude com ela, mas não é, é É verdade. real. Sinceramente, É gostei. não- Se você quer dizer, não- não sei que tom você falou, porque o tom influencia muito. Não, né? mas não foi nada demais, Jô. Eu realmente falei pra ela a história triste. Que se você não. Se a arrecadação não estiver batendo com a despesa, o que tu precisa fazer? Reduzir a despesa? E outra, né? Quem perguntou quer ouvir, né? Não, Não, eu respondi sem maldade nenhuma, eu juro. Não. Interpretaram mal. você falou isso
Eu contei no episódio passado a minha primeira assembleia, né? Foi num domingo de manhã, num prédio de 1.200 unidades, 60 torres, arrecadação por boleto mais ou menos R$200, eu tinha que aumentar R$10. Minha primeira assembleia apresentando. E aí foi engraçado que na primeira eu já tive que carteirar. Em que sentido? Porque vai aumentar R$10, aquela confusão. Eu tive que falar, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meu salário, aí falei em nome da administradora, né? Não vai aumentar R$1 se a arrecadação de vocês aumentar. Vai encerrar a assembleia aqui, eu vou chegar na minha casa, vai ter água, vai ter luz e vai ter gás. Caso vocês não aprovem, aqui Quem vai pode ficar- ser que Aqui Vai eu já não faltar. garanto. E aí, não sei, a forma que eu falei lá, não acharam que foi rude. Embora até acho que, ouvindo a sua história, acho que a minha foi até mais... Eu acho que a sua foi até pior do Foi que a mais dele. severa. Mas lá, houve um choque. O pessoal começou a se questionar, assim. Sim. E aí, acabou que aprovou e tal. O síndico interveio um pouco depois disso e tal. Eu já cheguei a falar aqui. Falei, gente, síndico não faz mágica. Não faz dinheiro. Eu acho que foi tu mesmo que eu escutei falando Não isso. faz dinheiro, cara. Chega numa assembleia e fala que tem isso daqui de conta. Se você não aprovar, alguma coisa vai ficar sem pagar. Não tem mágica. Agora, assim, eu quero cortar serviço. Legal, vocês estão dispostos a limpar o hall? E ok. E, aliás, você vai lembrar disso? Durante a pandemia, eu fiz o Condomínios no Mundo. Na Alemanha, as pessoas limpam o próprio hall. Não, mas é que... Porque a gente é comparar- funcionários a menos no contrato da Não, terceirizada, então, né? a gente comparar Europa com o Brasil... Não, eu tô Brasil- dando um exemplo Não, que não. acontece, mas... Brasil, o povo gosta de ser servido. Sim. Isso é um fato. Vai na Europa, muitos prédios, os caras que limpam, os caras que descem pro lixo. É normal. Aqui no Brasil, o cara quer ter 10 funcionários pra buscar o lixo na sua porta. Pra levar o remédio. Wellington, você participou disso também, você também, Gé. Pra tirar a lixeira dos halls, especialmente em Nossa. condomínios com padrão conde mais AVCB. elevado, nossa, eu pelo menos penei demais pra fazer isso. Assembleias, reuniões extraordinárias, não tinha online, então várias reuniões de portas abertas. E é isso que eu presencialmente. falo. Quando alguns prédios que eu tive que tirar a lixeira do hall, o pessoal falou, como que eu vou fazer com o meu lixo? Perna, prazer, perna, Primeiro- cérebro, descer. Térreo ali é o primeiro subsolo, tem uma lixeira, você leva lá. O pessoal falou assim, não, agora o pessoal vai vir retirar na porta? Eu falei, pode, claro. Eu tenho que contratar mais um Em condomínio eu funcionário aprovei. pra fazer isso e tudo certo. Meu, o pessoal não condomínio eu- entende que condomínio é o seguinte, não tem o que pode e o que não pode. Sim. Em questão de recurso. Tem o que dá e o que não dá pra pagar. Você quer pagar pra ter 10 funcionários? Você quer o condomínio 100% limpo? Legal, vamos contratar 10 funcionários. Agora, assim, todo dia limpar todo lugar? 10 funcionários. Ah, eu quero que limpe a cada 2 dias. 5 funcionários, 3 funcionários. Então, é tudo negociável. Então, o pessoal tem que entender assim, você tem que cobrar o que você paga. É. O que você não paga, você aceita. Você Ontem, aceita que dói menos. ontem a gente tava falando isso na Assembleia. Que é, inclusive, um condomínio que tu conhece, o Joninhas, lá no Butantã. Sim. Tá comigo há 7 anos já também Sim. esse condomínio. Seu filho, quase. Meu filho. Mas eu tô passando pra Mari também agora, viu? Tem alguns filhos, você tem que abrir mão de vez em Não. quando. Ele foi uma escola pra mim, vai ser uma escola pra ela, entendeu? Certo. E a gente tava falando sobre isso ontem, porque é um condomínio de poucas unidades. Ou seja, sempre fica caro o rateio, normal. Arrecadar qualquer R$10 dividido pra eles vai ser significativo. E lá eles não querem abrir mão de funcionário próprio. Porque eles, de certa forma, têm algum tipo de regalia, o pessoal Sim. conhece a família e até faz funções que não deveriam fazer pelo carinho. Ou seja, a gente sabe que os riscos do trabalho estão aumentando enquanto Sim. isso. Inclusive, também falei isso na Assembleia ontem. Mas eles não querem. Na última Assembleia, a gente fez uma Assembleia Ordinária lá dia 23 de fevereiro, Jô. Uhum. Eu cheguei com uma proposta lá, se eu não me engano, de 18% Puxa, de reajuste. severo. E, pô, eles vão abraçar porque eles querem manter esse padrão do condomínio de ter os funcionários e tudo E aí, bem. tudo bem. Aí, legal. O meu papel é É fazer o que eles acham fazer que o tem que que- fazer. Apenas exatamente. recomendar, né? Olha, tem melhores práticas. Pô, que legal, Gê. E aí, Well? Vamos chegando perto do nosso final. Foi top, como a gente já previa. Cara, eu falei
A gente Depois evitou tem falar que de sair- futebol, né? tem que sair Mas eu daqui. quero ressaltar que temos 2 santistas jovens na mesa. Não, e pior que é falar, né? Mencionar aí. A gente tem até mais um convidado Entendeu que era mais um convidado? santista. Infelizmente, essa vida de administradora acabou atrapalhando um pouco. Cheguei ontem da Assembleia, ele tava lá, né? Na BBZ fazendo Assembleia. Sim. E acho que ele ficou lá um bom tempo. Porque eu passei lá pra deixar minhas coisas e tal. Sim. Aí ele. A minha foi presencial, a dele online, né? Lá na Sim. BBZ. E aí eu falei, e aí, Gu, tá tudo bem? Ele falou, irmão, tô na 2/6 de item. No segundo item de 6. E era tipo 10 horas da noite, sabe? Falei, um abraço, amigo. Tô indo. Acho que não nos veremos amanhã. É, pra você ver a vida de condomínio, né? Porque não é fácil, cara. Você tá É lá, loucura. tá administrador, e aí, infelizmente, ele tinha 3, 4 atas pra fazer, não tinha o quê. E aí acabou tendo uma reunião que teve que cancelar. Mas era um outro E aí seriam santista, 3 santistas jovens. né? Não, tá 3 muito- O santistas. comecinho de ano tá muito puxado, né, meu? Tá, bastante. Cara, a Tá. gente tentou viajar esse feriado, E inclusive o povo Gu tá tudo doido ainda, né? tá todo mundo maluco. Todo mundo espirocado, cara. Cara, a gente tentou viajar, aí a gente foi antes pra poder não pegar o trânsito, né? Sim. Na quinta-feira, tava cada um em um canto da casa, ninguém falava com ninguém, parecia que tava vazia a casa, sabe? Tipo, todo mundo totalmente focado, a gente foi conseguir relaxar, sei lá, tipo, lá pras 8 da noite. Olha sabe? isso. E aí começou o feriado, mas tá bem puxado mesmo. Tá. O pessoal tá tudo doido. Que legal. Então me fala aí as suas considerações finais. Ah, eu tenho só a agradecer a vocês, Jorge, pelo convite aí. Desejo tudo de bom aí, acompanho a Solvit desde o comecinho, tenho muito Sim. carinho por vocês. Primeiro Queria- evento participou, né? Primeiro evento, Percepção evento. Solvit, né? Isso, É, Eu vim- lembro, 19. Fui a convite Sim. do Jefferson. Vocês se ainda. conheceram por mim? Sim. Lá, Verdade, Foi, coincidência, eu nem lembrava disso. lá no É. Saia da Inércia, o primeiro evento da Solvit, que é até onde eu considero o marco, né? 9, pra vocês não lembram? 9/11/19. Foi muito legal, né? Foi- Esse evento. Foi um dia especial. E aí, queria deixar meu abraço aqui pra vocês, desejar todo sucesso. Mandar um beijo lá pro pessoal da BBZ também. Que te autorizou, né? Me Nós autorizou o nós Marcião. Nós estamos igual a Globo, né? Exato. Tem que pedir pedir Liberações, autorização. liberações, a tá. participação. Não, mas vocês conhecem, né, o Marcião, que é Sim. o presidente lá da BBZ. Eu acho que ele é um dos melhores seres humanos que eu já conheci. Tenho muito Sem a agradecer ele por hoje e por tudo. E é isso, muito sucesso pra gente. Aí, muito... calma aí. Já, ô, Marcos, Menos imediatismo. já pediu aumento aqui Não, agora, hein, Marcos? presta atenção. E você falou de 2 dos 3 sócios. Então, pra fechar a trinca, fala do outro sócio também, né? Do Beto? É. O Beto também, genial. Um cara muito pra frente, assim. Ele é necessário, né? E também o Henrique Heleno, né? Que foi um dos maiores professores aí da minha vida. O cara que eu vejo como espelho na área condominial. E é isso. Ah, eu Muito posso sucesso falar, pra eu gente. conheço- Menos imediatismo, eu mais, conheço- mais e-mail, menos WhatsApp. Eu conheço todos esses caras aí que você falou, tive a oportunidade de conhecer, são realmente pessoas sem nota 10 mesmo. Sim, eu sou suspeito pra falar, mas eu amo muito lá o nosso grupo BBZ. E tem muita gente internamente que eu poderia falar aqui, né? Porque eu tô Não. lá, mas não, Não, e aí não o tem mundo- como. Mas esses principais aí são pessoas fundamentais e que eu tenho um amor imenso e muita gratidão. Aumenta meu salário. Então, Marção, Hashtag aumenta meu Marção, hoje eu vou salário. chegar aí pra gente conversar, hein? Hoje, nós que agradecemos aí, ué, você tem também as suas Não, considerações cara, finais aí? Só agradecer também a presença aí, porque você sabe que esse tempo aí que a gente tá junto virou parceiro mesmo e como eu falei, você que apresentou eu pro Jonatas, aí a gente tá nesse projeto depois do Percepção e já fizemos bastante coisas aí juntos. Meus meninos. E só agradecer, porque a gente sabe que essa vida de condomínio, pra gente ter pessoas que Sim. realmente correm junto com a gente, tem o mesmo objetivo assim, não é fácil, não. E o Jefferson, o Gustavo, uma pessoa que eu conhecia há menos tempo ainda, e também parceiraço aí, que espero que da próxima vez não falhe aí com a gente e eu compareça. Fica o recado, hein, Ele Gustavo? precisa. Vou dar uma chamada nele lá. Então, mas é isso, cara. O episódio legal, falamos de muita coisa aí, até visão um pouquinho de talvez como a administradora vai seguir aqui pra frente, né? Que seja um futuro pra muitas mundo ideal, administradoras, o aí, mundo o mundo ideal. ideal. E os síndicos também, né? Entendam que o mundo ideal pode facilitar tanto para a administradora quanto para o síndico também, que é um Sim. caminho de E troca. enfatizar que a área condominial deixou de ser amadora, né, irmão? Faz tempo, né? Faz tempo. Hoje em dia
Eu não puxo o lado pra síndico profissional, porque existem síndicos moradores muito Não, cara, empenhados, não, mas e esse termo é triste. Inclusive, nós estamos na estrutura da Brasconde, é algo que eles defendem bastante. Tanto que o curso deles, que eu até ministro aula também, nem chama síndico profissional, eles chamam condominial, gestor administrativo condominial. Que realmente o termo síndico profissional, ele dá uma conotação, na minha concepção, equivocada mesmo. Porque o síndico condomínio pode fazer um trabalho profissional. A questão é Até que melhor, muitas vezes. a questão é que não é a principal função dele. E por conta disso, naturalmente, ele não vai acompanhar determinadas situações. Então, o termo você tem total razão, pode prejudicar. total. Mas é É isso. isso aí. Fechado? Então, vamos lá. Agradecer aqui também, além da sua ilustre presença, te agradeço. O carinho é recíproco. Como o Elton falou, você nos apresentou e a gente tem uma Eu parceria nem lembrava. Eu muito nem mais lembrava que tinha sido. forte por fora. Uma alegria recebê-lo aqui. Para nós, sempre que nos encontramos, sucesso. Boa. Eu vou agradecer também a Diferencial Serviço, a VCB para raio, sorteio para vagas de garagem, Petro Desentupidora, Portal Seg Sistema Segurança Eletrônica, Seg Energy, Energia Solar, Honest Market Brasil, Mini Mercado e Franquia, Imperador, Equipamentos contra Incêndio, Flecha 13, Corretora de Seguros e a Elsys, Fechadora Eletrônica. Time, então, ó, tivemos com o Jefferson aqui o segundo episódio dessa série que é administrador, um dos órgãos mais importantes do mercado condominial. Na próxima semana vamos receber o Alexandre Berti, também um cara espetacular do mercado, mais um amigo do Wellington. Vai falar para nós sobre o passo a passo de como convocar a assembleia na visão da administradora, que é uma bucha tremenda. Isso fica por conta da administradora, então não perca. Vem semana que vem, quinta-feira, 20 horas. Forte abraço.